Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, mais uma vez, seu canal de notícias de torcedor para torcedor. Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro, e nós vamos falar do Bahia, né? O time do Bahia anunciou a demissão do treinador do Sub-20, o Rogério de lá do Sub-20, né? E já falou um pouquinho da programação, início de 2025, nós vamos falar sobre isso. Nosso time também, nosso tricolor profissional já viajou, já está em Cuiabá, aonde na sexta-feira ele vai fazer o último treino, né? Jogo no sábado às 19h30, é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, ó, está passando aqui embaixo na sua tela, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, ajude a gente a crescer cada vez mais e mais, beleza? Chegou até aqui, já ó, senta o dedinho no like, deixa o like que também ajuda a gente de montão, valeu? Então, partiu pra gente falar do nosso Bahia. Vamos lá, vamos começar a falar do Sub-20. Sub-20 nessa quarta-feira jogou aqui em Feira de Santana, havia perdido o jogo na semifinal na ida lá em São Paulo, em Itu, jogando contra o São Paulo Sub-20 e dessa vez acabou empatando, né? Então empatou em Feira de Santana em 2-2 e acabou sendo eliminado. Com isso, então, no dia de hoje, o Bahia foi lá e ó, publicou isso aqui. Publicou essa notícia que diz o seguinte: Sub-20 representará o esquadrão nas 3 primeiras rodadas do Baianão 2025. E no mesmo formato desse ano, 2024, o Sub-17, né, é quem irá disputar a Copa São Paulo. Então, nós já falamos aí da Copa São Paulo e quem vai disputar é o Sub-20. Com isso, né, o que o Bahia quis dizer ali? Primeiro, eles nesse mesmo anúncio, né, eles falam o seguinte, ó: a comissão técnica do Bahia, ela foi desligada, né? Então, Sub-20 foi desligado, o Bahia agradeceu, né, ao Rogério Lourenço, que trabalhou por 2 anos no Bahia, mas a comissão agora foi desligada, vai ser montada uma nova comissão. Os jogadores estão de férias, vão descansar aí até o dia 16 de dezembro, retornam dia 16 de dezembro, entram em pré-temporada para poder participar dos primeiros jogos, né, do Campeonato Baiano. Lembrando vocês que o Bahia vai iniciar a temporada na Bahia, mas ele vai lá para Girona, né, como o Ferran Soriano já falou. Então o Bahia vai para Girona e começa a pré-temporada lá. Enquanto isso, né, os meninos, os pivetes de aço do Sub-20, ó, vão participar aqui, ó. Tá aqui o calendário, né? Jogo do Sub-20 no Baianão. Então, eles vão jogar a primeira rodada contra a Jacuipense. Essa rodada ainda vai ser no dia 11 ou dia 12. Então, jogo lá em Jacuí. Depois tem o jogo da volta, segunda rodada contra o Atlético de Alagoinhas. Então aí vai ser o retorno do Bahia à Arena Fonte Nova e a terceira rodada em Jacobina no dia 17 ou no dia 18 ou dia 19, né? Expectativa aí é saber se esses moleques eles vão seguir ou não. Acredito que planejamento inicial 3 rodadas, mas eu acho que depende muito do desempenho. Se os moleques jogarem bem, eu acho que o pessoal vai continuar deixando eles seguindo aí na sequência de treinamento, né? Então, Sub-20 joga o Campeonato Baiano, pelo menos as 3 primeiras rodadas, valeu? Agora nós vamos falar do time profissional, agora nós vamos falar de Bahia contra Cuiabá. Jogo da rodada 36, né? 36, 37, 38. Faltam apenas 3 rodadas e o Bahia precisa aí quebrar um tabibes grande, né? O Bahia tem um tabu grande aí contra a equipe do Cuiabá. Bahia nunca venceu o Cuiabá jogando no Campeonato Brasileiro. E é sobre isso, ó, que nós vamos ver essa reportagenzinha aqui do Globo Esporte pra gente comentar. Vamos lá. 3 chances
para o Bahia ficar com a vaga na pré-Libertadores e para isso só tem um jeito: acabar com o jejum sem ganhar. De olho na reta final do Campeonato Brasileiro, o Bahia voltou aos treinos na manhã de hoje. Com apenas 3 jogos em disputa, a equipe tem a última semana cheia da temporada para ajustar não só a parte física e tática, mas principalmente o lado emocional. A gente tem que entrar o mais ligado possível. Acho que a gente tem que trabalhar semanalmente, dia a dia, para que a gente não possa tirar essa ansiedade do nosso coração, que querendo ou não atrapalha um pouco. Colocar a cabeça no lugar e durante a semana trabalhar essa parte da ansiedade para caprichar no último terço e aproveitar as oportunidades que a gente tem criado nos jogos. Chegou na frente, Ademir, perna esquerda, bateu a defesa do Mikael. O próximo desafio é o duelo contra o virtual rebaixado Cuiabá fora de casa. Mais uma oportunidade para voltar a vencer no Brasileirão. Eu creio que sim, o Cuiabá tá vindo péssimo, então acho que esse 3 positivo tá garantido aí. O momento é delicado. O tricolor conquistou apenas 2 dos últimos 21 pontos disputados. A sequência negativa coloca o Bahia como o time com o 3º maior jejum de vitórias no Brasileirão, atrás apenas do Bragantino, que luta contra o rebaixamento, e do Atlético Mineiro. Os números preocupam, mas também reforçam a necessidade de uma reação imediata. Eu espero que a gente consiga entregar uma vitória no sábado que vem contra o Cuiabá para manter viva essa oportunidade de ir à Libertadores. É algo que a gente não deveria jogar fora, porque é muito difícil fazer um começo de campeonato brasileiro como nós fizemos, e você não pode jogar fora esse começo de campeonato brasileiro que nós tivemos. Nos últimos 7 jogos, o Bahia enfrentou equipes de diferentes partes da tabela e não conseguiu mostrar consistência. Os resultados de derrota para o Juventude e empate em casa diante do Atlético Paranaense, times que lutam contra o rebaixamento, foram determinantes para complicar ainda mais a situação do tricolor. E o Bahia vai melhorar, vai ficar bem nesse campeonato e vai continuar para pré-Libertadores. Sem depender mais das próprias forças para conquistar uma vaga na Libertadores, o time terá poucos dias para encontrar as soluções necessárias. Tá na rede! Tá aí, né, reportagem falando desse jejum do Bahia. O Bahia tem um jejum aí, 7 jogos sem vencer. Esse, né, é a pior sequência, né, de resultados do Rogério Ceni desde que ele começou a ser treinador de futebol. E para completar isso, né, o Bahia nunca venceu, né, a equipe do Cuiabá. Bahia tem essa sequência aí só de empates e derrotas. Bahia nunca venceu o Cuiabá. Mas é como eu falei para vocês, para mim o Bahia vai ganhar o Cuiabá e nós vamos ganhar o Atlético Goianiense. São 6 pontos que o Bahia vai conseguir. O jogo mais difícil dessa sequência de 3 aí é o jogo contra o Corinthians, tá? Vai ser extremamente difícil. Então, o Bahia vai a Cuiabá, depois o Bahia vai a São Paulo e por fim, né, no final de semana, não esse agora, o próximo, o Bahia encara a equipe do Atlético Goianiense, encerrando o ano de 2024, né? Então, agora a gente tem que torcer para o Bahia acabar com essa sequência e quem sabe, né, engatar aí uma sequência boa no final do campeonato. Lembrando também, né, essa sequência no primeiro turno ela não foi boa para o Bahia, então a gente espera que agora essa sequência seja boa, beleza? Agora nós vamos falar, né? Primeiro falamos do Tabibs aí, esses 7 jogos sem vencer. Agora nós vamos falar do treino. Time profissional do Bahia treinou e viajou para Cuiabá. Então tá aí já algumas imagens do treino. O time do Bahia desceu hoje a campo para fazer
o seu treino, né? Novidade ruim aí desse treino é o seguinte: o Tassiano ele não treinou hoje, ele continuou lá fazendo a parte de reabilitação, né? Então, o Tassiano fez reabilitação, a gente não sabe se ele viajou, pode ter viajado para seguir o tratamento e contra o Corinthians, mas o Tassiano não treinou hoje. Então, David Duarte também não treinou no dia de hoje, segue aí recuperação, tá? Nessa quinta-feira o Rogério Ceni ele fez um treinamento tático, e aí nesse treino tático o Rogério Ceni testou algumas opções na equipe, né? Algumas opções na equipe que deve começar o jogo. Claro, a gente sabe que mais ou menos ele vai fazer. Ele deve vir com a Ademir, né, que jogou muito bem na última partida, apesar da gente não ter conseguido o triunfo. O Lúcio deve ser titular aí, né, nessa frente, e ele deve ter testado mais outras opções, né? David Duarte e Iago Borducci também, os destaques negativos aí do treino de hoje, eles deram continuidade ao tratamento deles. Então provavelmente o Borducci a gente já falou, né? Não deve jogar mais esse ano, né? E o David Duarte segue aí em tratamento, né? Rezende e Tassiano fizeram um treino especial na parte física e na parte técnica. Não creio que Tassiano e Rezende tenham viajado não, né? Então a gente vai ver aí. O Rafael Ratão, né, que tinha sido problema e tal, treinou normalmente com o elenco, então ele deve ser aí um dos reforços. A gente pode ter o Rafael Ratão ajudando lá na parte da frente. Então, time do Bahia já está na cidade de Cuiabá. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas imagens, né, que o Bahia selecionou. Vamos ver, né, as imagens do Bahia aí. Tá aí, clipe do Bahia, né, time do Bahia. As imagens aí, a saída, chegada no aeroporto, né, colocando as malas, avião decolando, avião chegando e a galera já no transporte, no avião. Então, time do Bahia já está em terras cuiabanas, treina nessa sexta-feira em Cuiabá, claro, fazer um pouco da adaptação, horário, clima, né, umidade, fazer um pouco de adaptação ao local. Treina hoje e no sábado a gente tem o jogo do Bahia. Provavelmente nessa sexta deve rolar alguma entrevista coletiva, né? Deve ter um jogador aí que deve falar alguma coisa, e a gente tem um jogo no sábado às 19h30. Lembrando para vocês que vai ter narração aqui no nosso canal, tá? Lembre-se de sintonizar o nosso canal, deixar o like e ajudar a gente aí. Valeu!